no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor é o autor da vida e o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã para louvarmos o teu nome, para cantarmos cânticos, para ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Por isso nós louvamos o teu nome, por esse privilégio, ó Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração aqui nesta manhã. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos, amém. Irmãos, essa parábola é bem conhecida. Nós temos aqui dois personagens, um homem prudente, um homem sábio e o outro imprudente. Um construiu a sua casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. A diferença grande entre os dois é que um ouviu as palavras e as praticou, e o outro ouviu as palavras de Deus e não as praticou. Aqui está a grande diferença, o grande divisor de águas entre esses dois personagens que Jesus cita nessa parábola. Essa parábola aqui é o finalzinho do Sermão do Monte, do Sermão das Bem-aventuranças. Jesus está terminando o sermão, e depois de ter falado coisas profundas, incríveis, extraordinárias, ter dado vários ensinos, então ele termina dizendo isso: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é sábio, ele é prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é imprudente. A casa dele está sendo edificada sobre areia. E a grande consequência é, quando vêm os ventos, as chuvas, as tempestades, os problemas, as lutas, uma cai, a outra fica de pé. E eu pergunto para você nessa manhã, onde você tem construído a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Temos sido ouvintes apenas, ou nós estamos ouvindo e praticando? Eu pergunto para você nessa manhã, para nós refletirmos a respeito da nossa vida com Deus, da nossa vida em família, da nossa vida em comunidade, da nossa vida no trabalho, nos diversos desdobramentos da nossa vida. Onde é que temos construído a nossa casa? Qual tem sido o nosso alicerce? Onde é que temos lançado
o nosso alicerce? Olha, primeiro, tem algo interessante aqui. Tanto o homem prudente quanto o homem insensato, eles têm a mesma oportunidade. Eles têm a mesma oportunidade de poder construir. Todos nós, sendo crente ou não sendo, todos nós temos o mesmo privilégio de poder construir. A graça comum de Deus nos dá essa oportunidade. O mesmo sol que nasce sobre o prudente, sobre o sábio, nasce também sobre o insensato. A mesma chuva cai no terreno dos dois. Os dois têm a mesma oportunidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Eu não tive como porque ninguém me contou. Não. Todos nós nessa vida estamos de alguma forma construindo a nossa casa, ou para permanecer eternamente, ou para ser destruída. O segundo ponto aqui tem a ver com aquilo que define o quanto a nossa construção é durável. A durabilidade daquilo que nós estamos construindo. Essa durabilidade, ela vai ser definida pela forma, pelo como nós construímos. É isso que Jesus está dizendo para nós. Como construímos a nossa casa vai definir se ela vai permanecer ou se ela vai ser destruída. Se ela vai ruir ou se ela vai continuar de pé. Sabe, ouvir e praticar a palavra de Deus parece ser algo muito simples e muito comum para nós que ouvimos diariamente, cotidianamente, os ensinos da palavra de Deus, as lições da palavra de Deus. Mas eu convido você a pensar um pouquinho mais profundamente comigo. Deus não nos chamou para construirmos no raso. Ele quer que os nossos alicerces sejam mais profundos. Eu não tenho dúvida que a vontade de Deus para todos nós que estamos aqui é que os nossos alicerces sejam realmente profundos. Não é aquela coisa assim, já estou sabendo disso aí, tem que orar. Vou orar um Pai Nosso aqui, ler o Salmo 91, tá bom. Vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, que espanta espírito, né? Não, não é isso. Lá em Lucas, Jesus conta a mesma parábola. Mas ele dá um detalhe a mais. Ele diz: é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou e abriu uma profunda vala. Sabe qual é o segredo de nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus, irmãos? Nós nunca devemos estar satisfeitos com a vida de oração que nós temos. Nós sempre precisamos desejar mais. Nós não podemos estar satisfeitos com a minha vida de leitura da palavra de Deus, por exemplo. Eu preciso desejar mais. Eu não posso me contentar em vir um domingo na igreja e ouvir um pastor falando e pregando
e dizendo um texto da Bíblia e para mim está ótimo. Não. Eu não posso me contentar em ficar no raso. Eu preciso cavar, abrir uma vala se for possível, e ir o mais profundo que eu puder ir. Eu preciso aprender o que Jesus está dizendo de fato. Não só na teoria, mas na realidade. Depois de Jesus ter dado aquele sermão todo, o que ele queria é que as pessoas saíssem dali praticando de fato o que ele havia dito. Ame o seu inimigo. Se você for perseguido, dê glória a Deus, você é bem-aventurado. Perdoe aqueles que estão te maltratando. Jesus queria a prática daquilo que ele estava ensinando para aquele povo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês precisam viver na vida aquilo que eu tenho vos ensinado. Aí eu não vos chamarei mais de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Amigos. A questão do amigo é que o amigo, ele tem intimidade. Ele pode chegar na casa se ele for bem íntimo mesmo, como o irmão Antônio assim, ele pode chegar sem avisar. A gente pode chegar sem dar notícia. A gente tem prazer em estar com ele, a gente quer viver ali, a gente quer conversar, a gente quer dialogar, a gente quer se entender, a gente quer saber o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando. E assim a nossa casa vai sendo alicerçada, a nossa vida vai sendo edificada, e cada vez mais nós vamos ficando firmes na presença do Senhor. Quem sabe cavar mais fundo e aprofundar a vala antes de lançar o alicerce tem a ver com a gente misturar, ouvir e colocar em prática com lágrimas e com oração. Sabe? Às vezes você está lá passando um problema, uma dificuldade. Qual é a sua primeira opção? Reclamar, chutar o canto da mesa, brigar, discutir. Não. A nossa primeira opção deveria ser: vamos buscar o Senhor com lágrimas e com oração um pouco mais. Por um filho que ainda não entendeu direito o que é estar em Cristo, por um amigo, por um marido, por uma esposa que ainda não entendeu corretamente o que é estar alicerçado em Cristo. Quem sabe cavar mais profundamente, seja orarmos com mais intensidade, buscando a Deus de todo o coração, orando em todo o tempo, como disse o apóstolo Paulo. Ou também, quem sabe, seja misturar, ouvir e colocar em prática com adoração e serviço. Enquanto você está lá cavando, você está preparando para lançar o seu alicerce com adoração e serviço a Deus. O apóstolo Paulo diz que Abraão, enquanto esperava todo o desdobramento das promessas de Deus sobre a vida dele, com todas as dificuldades que ele enfrentou, ele ia se fortalecendo, glorificando a Deus. Que diante das lutas da vida, a nossa primeira opção não seja sair correndo,
seja pensarmos em adorar a Deus com mais intensidade e servi-lo de todo o coração, com toda a alma. Servi-lo como? Ajudando o próximo, tentando levantar aquele que está caído. Porque às vezes a gente pensa que a gente está caído, mas tem gente mais caída que a gente. É só a gente abrir o olho. É só a gente parar de olhar só numa direção e começar a olhar para todos os lados. Servir a Deus estendendo as mãos para aquele que está do seu lado muitas vezes, sofrendo, angustiado, depressivo, com o coração apertado. Muitas vezes tem alguém do seu lado esperando só um abraço. Quem sabe também cavar mais profundo, seja misturar e ouvir e colocar em prática com obedecer com alegria. Não é obedecer fazendo um sacrifício. Eu obedeço, mas é com dificuldade. Eu tenho uma menina de 10 anos que às vezes para obedecer eu tenho que pôr a mão na cinta. Não é obedecer debaixo de opressão. É obedecer porque eu sei que o que eu estou fazendo é para o meu Deus. Porque eu sei que o que eu estou fazendo é para agradar o Senhor da minha vida. É obedecer sabendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Muito melhor. É mais prático. Vai mais direto no ponto, no alvo. Vai na direção correta. Quando nós obedecemos a palavra de Deus com alegria, não com pesar. Eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que ir na igreja. Não posso deixar de congregar. Que sofrimento. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso eu aprendi há 40 anos atrás. É assim. Com alegria, sabendo que o que nós estamos fazendo porque alguém fez por nós primeiro. Que nós não estamos fazendo algo que é novidade, não. Nós estamos fazendo porque nós temos um sumo sacerdote que se chama Jesus, que sabe o que é padecer, que sabe qual é o teu sofrimento, que já passou pelo que você passa, que já enfrentou as mesmas lutas, as mesmas dores, as mesmas provações. Por isso nós obedecemos com alegria. Nós não temos regras religiosas para obedecer. Nós temos um Cristo que derramou o seu sangue por nós. Um Cristo que deu a sua vida por nós. Ele não chega aí dizendo, faça isso, faça aquilo, vira as costas e vai embora. Não. Ele chega para dizer assim, olha aqui as minhas marcas. Olha os furos nas minhas mãos, toque no meu lado. Veja. Veja de fato o que é obedecer. Com alegria. Com satisfação. Sabendo que está se cumprindo a vontade do Pai. É muito melhor obedecer do que sacrificar, né? O
Terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, nessa manhã, é sobre algo que as duas casas têm em comum. A casa do sábio e a casa do insensato. Assim como Deus dá oportunidade para todos construírem, a mesma coisa acontece com os dois durante a vida. Versículo 24 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O versículo 26 também diz a mesma coisa. Caiu a chuva, o 27, aliás. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Vocês perceberam que é a mesma coisa? Sabe, servir a Deus não nos isenta de passarmos por provas e lutas e dificuldades. Se você está aqui nessa manhã e você sempre pensou assim: eu sirvo a Deus, então eu tenho muito mais privilégio do que outros, e eu não aceito ser provado, eu não aceito passar dificuldades, eu não aceito que as tempestades da vida venham contra mim. Eu repreendo, amarro e dou um nó. Eu vou te dizer com toda certeza que você está errado. Eu não tenho medo de dizer para você que você está errado. A mesma tempestade que soprou sobre a casa do insensato, soprou sobre a casa do sábio, do prudente, do justo, daquele que adora a Deus, daquele que obedece. Porque talvez você pense assim: eu estou obedecendo, mas por que a tempestade não para? Eu estou adorando, por que a tempestade não para? Eu estou servindo, eu sirvo, eu ajudo com as crianças, eu ajudo com o departamento infantil, eu ajudo no louvor, eu ajudo na arrumação do templo, e por que os problemas não param? Os ventos sopraram, as chuvas vieram, tempestades repentinas, como é de costume lá na região de onde Jesus estava falando. Vieram contra a casa do justo e do injusto. Irmãos, a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia. A gente podia falar de Abraão, a gente podia falar de Moisés, a gente podia falar sobre Jó. A gente podia falar de tanta gente. Mas eu prefiro que você pense em você mesmo aqui nessa manhã. Eu prefiro que você pense na casa que você está construindo. Da forma como você está lançando os alicerces. Cavando mais profundo, abrindo valas para ir no mais profundo. É com você que está servindo, que está adorando, que está buscando a Deus. A tempestade, se não bateu aí, vai bater ainda. Não se preocupe, porque a diferença dos dois versículos vocês já sabem.
está no final. O insensato, Jesus diz assim a respeito dele: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Mas o sensato, a respeito dele, Jesus diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Amém? Amém. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Quem é a rocha da sua salvação? A pedra de esquina que os construtores rejeitaram e que nós abraçamos. Ela é a nossa grande garantia de permanecermos de pé depois do dia mau. Veja, nós precisamos aprender uma lição aqui. Não é porque eu faço muito bem as coisas que eu faço para Deus que a minha casa vai continuar de pé. Continue fazendo, faça cada vez com mais dedicação, mas nunca se esqueça de uma coisa: a casa só fica de pé porque ela está sobre a rocha. A sua casa só fica de pé porque ela está sobre a rocha. É Jesus quem garante que nós permaneceremos de pé até o fim. É nele, por meio dele, todas as coisas existem, são estabelecidas, são feitas por causa dele. Não existe outro motivo. Eu queria que você pensasse comigo nessa manhã. Como é que está a sua casa? Sua vida? Onde é que você tem lançado as bases, os alicerces? Você está lançando só superficialmente ou você está cavando, querendo ir mais profundo? Pense com você nessa manhã. O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho feito da minha casa? Se os ventos soprarem mesmo, será que eu vou ficar de pé? Se vierem as tempestades de fato, será que eu vou permanecer? Eu queria orar com você. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos. Eu gostaria que você fechasse os olhos e pensasse por um momento. Em tudo que nós dissemos aqui. E na possibilidade de que o Senhor esteja nos pedindo nessa manhã para a gente cavar mais profundamente.
A possibilidade de que o Senhor esteja pedindo para você e para mim nessa manhã, para nós buscarmos com mais intensidade ouvir e praticar a palavra de Deus. Tiago disse que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus, ele engana-se a si mesmo. Que vocês sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, diz Tiago, enganando-se a si mesmo. Sua casa está ruindo, tem alguma coisa errada aí. E se você continuar querendo manter a aparência, você está enganando só uma pessoa, a si mesmo. Sua vida na presença de Deus está ruindo. Sua casa não está sobre a rocha. Corra para Jesus nessa manhã. Entregue para Jesus a sua vida, o seu coração, as suas dificuldades, as suas lutas. Peça a Ele para que Ele conserte os alicerces da sua vida. A forma como você tem lançado os alicerces da sua vida, peça a Ele. Para que Ele modifique o atual quadro. Se você puder, coloque a mão no seu coração. E vamos falar com o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, que conhece e que sonda cada coração aqui nesta manhã. Pai, ouve o clamor dos teus filhos. Olha, Senhor, para aqueles que estão precisando encarecidamente, ó Pai, de uma transformação, de uma modificação. Pai, olha para aqueles que estão sentindo que sua vida, suas casas diante do Senhor estão se ruindo. Olha, Senhor, e com tua misericórdia, com o teu amor, vem nos ajudar. Ajuda as famílias que estão aqui representadas, Pai. Pais, mães, que estão preocupados com os filhos, que não sabem mais o que fazer. Senhor, olha para aqueles que estão sofrendo na alma, dores profundas, solidão, tristeza. Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua voz e colocarmos ela em prática. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir de fato o que o Senhor tem dito, não só com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toca cada um com o toque que só o Senhor sabe e tem poder para fazer. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa casa resista ao dia mau, às tempestades, às lutas, aos embates dessa vida. E que mesmo que todas as circunstâncias adversas se levantem contra cada um de nós aqui, no Senhor nós permaneceremos de pé. Em nome de Jesus, ó Pai,
Senhor, nós oramos para que o Senhor levante aquele que está caído, prostrado, à beira do caminho, e para que o Senhor dê força àquele que está cansado. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe cada um, ó Pai, através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.